Master Hunter K. Capítulo 95 ao 100. Covil do Dragão Vermelho Parte 1. Nuvens negras bloquearam o sol. Cinzas caíram como chuva do céu. E o gás escaldante saiu das rachaduras na terra. A lava percorreu o caminho, derretendo tudo à sua frente. Sung Jin chegou no meio da caverna. Uma obsidiana redonda acima ajudou a reduzir a temperatura. A operadora começou uma explicação. Bem-vindo. Esse é o vulcão Angoro. É o lugar onde o dragão do fogo Shalgal montou seu covil. Por favor, fique avisado. O dragão vermelho Shalgal acabou de atingir a plena maturidade. E é infame por sua brutalidade. O nível de dificuldade para essa raid foi realmente alto. Se os 10 caçadores não conseguirem cooperar eficazmente, então era o momento de ir ao purgatório para todos. Sung Jin parou para tentar lembrar os acontecimentos do passado. Faz algum tempo. Eu pensei que ia morrer aqui com certeza. Durante a raid anterior, o tanque morreu e Sung Jin foi forçado a tomar a vanguarda. Mas ele foi surpreendido por um único golpe das patas do dragão, deixando-o em um estado meio morto. Quando recuperou a consciência, apenas 3 dos 10 originais ainda estavam vivos. Agora, eu poderia ter o mesmo valor que 5 pessoas para que a conclusão não seja impossível. Mas eu ainda deveria ser cauteloso. Naquele momento, um pensamento terrível cruzou sua mente. Mas esse mapa também tem um boss oculto. Era difícil imaginar que haveria um boss nesse mapa que era ainda mais poderoso do que o dragão vermelho Shalgal. Na verdade, o título da raid era Covil do Dragão Vermelho. Ter uma criatura ou ser mais poderoso do que um dragão que coexistia no lugar parecia ilógico. Bem, é possível, já que nem todos os capítulos têm peças ocultas. Ele só poderia verificar mais tarde com a habilidade Caçador de Tesouros, já que ele agora tinha a estrela inominável. Mas seria muito difícil sozinho. Eu acho que dessa vez eu realmente preciso da ajuda de outros depois que o dragão vermelho for derrotado. Acho que a maioria dos caçadores. Enquanto Sung Jin estava preocupado com seus planos, a operadora anunciou a chegada dos outros caçadores. Sincronizando caçadores. 9 caçadores começaram a aparecer em torno de Sung Jin. Os títulos e os equipamentos dos caçadores foram extravagantes a esse ponto, pois estavam usando os melhores títulos que haviam obtido durante o processo de superação de adversidades. Os equipamentos também foram comprados e vendidos através da casa de leilões, permitindo que eles combinassem seus equipamentos de forma mais eficaz com seu estilo de combate, até o ponto em que não eram mais diferentes de Sung Jin à primeira vista. Mas por isso, pode ser um problema. Porque todos eram fortes. Não podiam ouvir os outros. Apesar da necessidade de cooperação, a sua crença de que eu sou ótimo fecharia suas mentes e corações às palavras dos outros. E porque havia agora 10 indivíduos, seria difícil reuni-los sob uma única bandeira. O boss era uma coisa, mas a verdadeira dificuldade dessa raid era efetivamente trabalhar em equipe. O top 10 anterior foi aniquilado pela mesma razão. A chance de um troll aparecer foi maior do que nunca. Sung Jin preparou-se para usar o Olho de Jeremias. Vou verificar preventivamente se alguém tem pensamentos estranhos. Enquanto isso, alguém disse: todos viram a nota de informações certo. Vamos se dividir de acordo com as funções e discutir nossa estratégia. Os 10 caçadores foram divididos por funções e começaram a discutir entre si.
Os tanques somos nós dois para essa rodada. Podemos nos revezar agrando o dragão vermelho. Alguém aqui é capaz de lançar a magia de recuperação. Sung Jin conseguiu usar a magia de cura. Mas ficou quieto. Se ele fosse lançar feitiços, ele seria capaz de fazê-lo melhor do que qualquer outra pessoa. Mas dar-lhe uma função de curandeiro era um desperdício de suas habilidades. Para não mencionar que ele não parecia nada com um curandeiro enquanto carregava 3 espadas. Depois de corpo a corpo. Por favor. Juntem-se aqui. O bárbaro, que empunhava uma alabarda gigante, estava reunindo pessoas. Sung Jin foi se juntar a eles. Um total de 4 caçadores foram reunidos. O bárbaro dirigiu-se ao grupo. Vocês devem estar cientes da nota de informações. Que o dragão é capaz de usar garras e ataque de sopro pela frente e sua cauda por trás. Devemos se dividir e atacar o dragão dos lados. Uma vez que ser agrupados em um grupo é uma má ideia. Se dividir em grupos de 2 provavelmente será melhor. Como decidimos sobre o agrupamento? Bem, todos os presentes devem ter o mesmo nível de habilidade. Então não estaria bem. Não importa como nos separamos. Vamos se agrupar da forma como estamos agora. O bárbaro usou sua alabarda gigante para dividir Sung Jin e ele mesmo dos outros 2. Então Sung Jin foi colocado no grupo de ataque do flanco direito junto com o bárbaro. Na verdade, houve uma grande diferença no nível de habilidade. Os outros grupos também faziam planos. O mais óbvio era para arqueiros. Tentem ser cautelosos na frente do dragão. Eu vou avisá-los assim que eu pensar que o ataque de sopro está chegando. Então, desviem. Era um homem negro alto e magro com o título de imortal. Ele estava assumindo o papel de líder com sua voz alta. Ele parecia exatamente com o companheiro negro do Homem de Ferro enquanto ele apaixonadamente dava instruções aos outros. Outros também. Vou gritar avisos para prestar atenção aos meus sinais. Sung Jin observou com interesse. Esse encontro de caçadores foi agora considerado creme de la creme. Ser capaz de assumir o papel de líder em tal ambiente significou que ele foi dotado como líder. Os magos. Por favor. Venham aqui por um momento. Quais são suas escolas de magia? Eu uso magia vermelha e negra. Eu uso magia verde e branca. É ótimo que suas escolas não se sobreponham. Depois de discutir com os magos, ele se dirigiu aos 4 depois corpo a corpo. Como vocês dividiram os atacantes do flanco esquerdo e direito? O bárbaro indicou Sung Jin e ele mesmo e disse: Nós somos o flanco direito. E apontou para os outros 2. Eles são o esquerdo. O imortal olhou para os 4 homens. Então seu olhar caiu sobre Sung Jin e ele congelou. Ele olhou para Sung Jin por 3 segundos. Sung Jin também olhou de volta. Já nos encontramos antes. Ele teve dificuldade em lembrar rostos de estrangeiros. Ele tentou comparar rostos dos outros homens negros que ele encontrou com o rosto do imortal. Mas ele não conseguiu se lembrar de nenhum. Era alguém que ele nunca encontrou antes. Mas então ele disse: Mestre caçador. Mestre caçador que? Sung Jin ficou chocado. Como ele sabia meu nome? Que era seu apelido? Mas poucas pessoas foram informadas até agora. O imortal se aproximou para apertar sua mão com entusiasmo. Ele parecia ainda mais como a estrela de cinema negra do Homem de Ferro. O que está acontecendo?
Não há como não lembrar alguém assim. Enquanto ele estava pensando, o homem continuou a dizer: Eu queria encontrá-lo pelo menos uma vez. Mestre caçador Kei. Sung Jin perguntou a ele: Como você conhece meu nome? Eu ouvi falar de você. Um homem em um nível completamente diferente de qualquer outra pessoa. Alguém habilidoso o suficiente para completar um capítulo sozinho. Suas palavras levaram a atenção dos outros 8 caçadores para ele. Mestre caçador Kei. Você está certo. Sung Jin não respondeu. Ele não estava em uma posição onde ele poderia negar isso. Mas ele decidiu perguntar uma vez mais: Como você conhece meu nome? Um homem que você salvou me disse. Quem? Hiroaki. Ah. Sung Jin percebeu o que aconteceu. O único que espalhou rumores sobre ele foi o Samurai Elite, que ele encontrou no 3º capítulo. Sung Jin perguntou a ele: Quando você o encontrou? Cidade dos Elfos Negros. No capítulo 8. Ele havia sobrevivido. Ele era incrivelmente forte. Então elogiei sua habilidade, dizendo que nunca encontrei ninguém tão bom com a espada. Mas ele disse que havia um homem com o qual ele não poderia comparar. Eu pedi o nome e ele deu seu nome. Mestre Caçador. O mestre caçador Kei era o homem. Entendo. Ele pensou que algo assim poderia eventualmente acontecer mais tarde. Mas isso era mais rápido do que ele esperava. Todos estavam focados na conversa dos 2 homens. Ele geralmente não gostava de ter a atenção focada nele. Mas esse era o momento em que achava que seria a oportunidade perfeita para utilizar o olho de Jeremias. Não havia tempo tão bom quanto quando a atenção de todos estava nele para ler seus pensamentos. Sung Jin tocou o brinco em sua orelha esquerda quando deu uma resposta sem coração. Bem, ele é uma criança tão entusiasmada. Ele deve ter exagerado a verdade. Ele podia ouvir os pensamentos internos dos outros 9 caçadores. Mestre caçador. Eu sabia que não era um título comum. Como eu pensava. Esse elmo não é a cabeça do boss oculto do Castelo dos Vampiros. Sim. É a cabeça do boss oculto. Ele o matou. Eu nem consegui tocá-lo. Ele tem um anel em quase todos os dedos. Onde ele conseguiu todos eles? 3 espadas. A desgastada parece terrível. Mas as outras 2 são sem dúvida de classe lendária. Ele provavelmente é apenas um pouco mais forte do que os outros. Não é razoável acreditar que ele seja capaz de concluir capítulos sozinho. Por sorte. Parecia que essa raid seria perigosa. Ter alguém forte é realmente reconfortante. Ele era realmente tão forte. Acho que vou descobrir. Já que ele estará no flanco direito comigo. Onde ele conseguiu isso? Quantos bosses ocultos ele derrotou? Ele tem um físico similar ao Hiro. Ele é realmente tão forte. Havia um problema. Porque ele ouviu todas as 9 vozes ao mesmo tempo. Ele não conseguiu dizer a voz de quem pertencia a quem ou lembrava adequadamente o que foi dito. Os únicos que ele lembrou em detalhes eram o bárbaro e o imortal, que ainda agarrava suas mãos. Se eu quiser ouvir os pensamentos de 9 pessoas ao mesmo tempo, isso exigirá muita concentração.
Sung Jin pensou enquanto se dirigia para os outros 9. Mesmo que eu seja forte, isso não muda o fato de que precisamos cooperar nessa rodada. Confiem uns nos outros e deixe-nos trabalhar juntos. Ele ouviu vozes mais uma vez. Asterisco A. Ele é forte e um bom humano. Um grande homem. Asterisco. Confiar. Que palavras vazias. Como posso confiar em estranhos? Há trolls por toda parte. Imortal, e 2 companheiros confiáveis. Eu acho que essa raid irá bem. Graus. Entre as vozes. Uma se destacou para Sung Jin. Eu vou cooperar por enquanto. Pelo menos até. Mas se eu monopolizar o valor da contribuição de 10 pessoas, quanto seria isso? Sung Jin se concentrou na voz. Uma voz áspera. Mas ele não sabia quem era o proprietário da voz ainda. As únicas 2 vozes que ele sabia com certeza eram o Imortal e o Bárbaro. Sung Jin continuou a falar. Se trabalharmos juntos, poderemos terminar essa raid sem uma única vítima. HMPH. Eu não sei como essa raid irá. Mas se apenas 2 ou 3 restarem, então vou fazer meu movimento. Ele era um troll sem dúvida. Ele estava procurando uma oportunidade para atacar. Sung Jin prestou uma atenção especial à sua voz. Matar o dragão é uma coisa. Se eu esperar uma chance, evitando danos, uma oportunidade. Isso foi o que ele ouviu. Olho de Jeremias deve ter ficado sem tempo. O Imortal disse. Sim. Assim como você disse. Todos sairemos vivos se todos trabalharmos juntos. Ele colocou a mão entre os outros e disse. Vamos fazer uma torcida antes de começarmos. Vamos ganhar. Vamos, equipe! Ele gritou levantando os braços. Força, equipe! Sung Jin ergueu as mãos. Mas não gritou. Escolhendo se concentrar em sua audição. Força, equipe! Entre as vozes. Ele ouviu uma voz áspera familiar de antes. Aqui vem ele! Cuidado! O Imortal gritou enquanto cobria seu corpo com o escudo. Um golem de magma veio avançando para eles de longe enquanto soltava um calor imenso. Pisando altamente. Os caçadores ficaram tensos à sua visão. Esse golem de magma foi projetado para ser combatido por um grupo de 10. Era muito mais forte do que os monstros normais da maioria das outras raids. Para compará-lo com outros capítulos, era quase tão forte quanto os principais bosses de raid. Ou talvez um pouco mais fraco. Encará-lo descuidadamente como se fosse um monstro normal poderia levar à morte instantânea. E se alguém morresse? Isso dificultaria a luta posterior contra o dragão vermelho. Voz. O golem balançou seus 2 braços de lava. Os 2 tanques do grupo, Imortal e Muro de Ferro, pararam um braço. Mas foram empurrados para trás com cada ataque. Mesmo sendo enviados a uma pequena distância. Enquanto isso, os outros 8 caçadores lançaram seus ataques. Golpeando e cortando. Lança de gelo. Alguns feitiços foram disparados. Outros dispararam feitiços e flechas. Mas todos tinham que ter cuidado. Ser atingido por gotas dispersas de magma levaria a queimaduras graves. Ah!
O bárbaro balançou as mãos quando ele recuou da frente. O mago por trás rapidamente gritou: Parede de gelo! Por mim! Escudo de gelo! Ele protegeu o bárbaro com uma barreira de gelo. A luva do bárbaro estava em chamas. Uma gota de magma deve ter pousado sobre ela enquanto balançava sua alabarda. Ele rapidamente removeu as luvas. Mas foi depois que ele sofreu uma grave queimadura. Ao ver seu ferimento, todos os outros começaram a se mover com mais cautela. Mas uma das principais forças do golem de magma era que tinha uma enorme quantidade de saúde. Apesar de 10 caçadores atacarem sem parar contra o exterior obsidiano do golem, ele ainda podia revidar. Se eles não tivessem um espadachim como Sung Jin, que excedia o senso comum, seria assim. Enquanto os outros caçadores estavam focados na frente do golem, Sung Jin deslizou entre as pernas e foi para o outro lado. Ligação de gelo. Congelamento. Ele disparou o ar frio de suas mãos. Por causa do imenso calor do magma, foi difícil congelá-lo. Isso diminuiu ligeiramente e reduziu com sucesso a quantidade de magma que saiu de suas costas. Depois de lançar o feitiço, Sung Jin avançou para o golem com a aprimorada luz espectral e a sangue vingado. Mas então o golem de magma usou o braço esquerdo para girar em direção a Sung Jin. Um golem de magma não tem a parte da frente ou de trás. Essa lógica só funcionou com humanos que tinham juntas limitadas. O golem de magma conseguiu atacar Sung Jin sem dificuldade. Sung Jin bloqueou o braço com a sangue vingado na mão esquerda. Clang! E usou a luz espectral na direita para cortar o braço. Então, Bun! O braço do golem que resistiu ao ataque dos outros foi cortado sem muita dificuldade e caiu no chão. Os outros caçadores exclamaram pela visão. Uau! O golem parecia impermeável a todos os ataques até agora. Mas Sung Jin conseguiu cortar uma grande parte do corpo com um único golpe. A verdade seja dita, até mesmo Sung Jin ficou chocado. Sung Jin olhou para a lua espectral, que tinha sido aprimorada para uma arma de classe lendária única. Tão afiada. Da última vez que ele encarou o golem de magma, ele usou a sangue vingado. Mas naquele tempo, ele teve que cortar o mesmo ponto de novo e de novo até que ele pudesse causar um pouco de dano. Como eu pensei. Apenas uma classe faz tanta diferença. Sung Jin pensou enquanto começava a cortar o golem de magma. Enquanto isso, os outros caçadores foram encorajados e se juntaram ao ataque. Logo o golem de magma entrou em colapso. Véu! Todos soltaram um suspiro de alívio. Vamos dar uma pausa rápida antes de avançarmos. Todos os que haviam sofrido danos, incluindo os tanques, se sentaram para tomar um gole de suas poções. Enquanto isso, um Homer asiático veio até Sung Jin. Seu título era Mago Azul. Era o mesmo título que Sung Jin possuía. Da luta anterior, eu notei que você usou o feitiço congelamento. Você também tem poder mágico elevado. Desculpe. Mas, quanto é o seu poder mágico agora? Sung Jin realmente não queria responder. Mas ele decidiu fazer uma resposta irreal de qualquer maneira. Bem, cerca de 5.000. Isso deveria ser certo. Ele não podia se dar ao luxo de agir como um solitário nessa raid. Oh! Incrível! Você tem fortes atributos físicos, mas também um poder mágico elevado.
Sung Jin se concentrou em sua voz em vez de suas palavras. Esse homem tinha uma voz suave e aguda. Era muito diferente da voz baixa e raspada do Troll. Ah. Sim. Bem. Sung Jin respondeu distraidamente quando ele verificou os outros caçadores. Todos estavam se recuperando silenciosamente. Ninguém falou. Eu preciso descobrir quem é o Troll escondido. Então eu posso fazer os preparativos antes da hora. Sung Jin queria deixar o Mago Azul para trás e conversar com os outros. A primeira pessoa com quem falou foi o Ranger Real. Um arqueiro. Ele era um caucasiano de cabeça vermelha. Mas sua pele estava úmida e não barbeada, dando-lhe uma má aparência. Não julgue um livro pela capa. Ele sabia. Mas sua aparência o incomodava. Independentemente disso, Sung Jin se aproximou dele e perguntou: Ei! Você está bem? Ele respondeu: Ah! Mestre caçador. Era um tom grosso. Mas claro. Não era o tom de voz áspero que ele tinha ouvido antes. E ele foi educado. Eu estou bem. Obrigado por sua preocupação. Ele foi então abordado pelo destruidor de meia-idade com um machado que perguntou: Ei! De qual classe é essa espada? Quais são as especificações? Como cortou o braço de Golem em um golpe? Ele apontou para Sangue Vingado em vez da lua espectral. Sangue Vingado era muito mais limpa e bonita em aparência. E ele deve ter pensado que deve ter sido a Sangue Vingado que cortou o braço em vez da lua espectral. Sung Jin pegou a Sangue Vingado e disse: Bem. Classe lendária. Comprada no mercado. Sério. Que impressionante. Um tom baixo. Mas muito mais baixo do que qualquer outra pessoa. Ele tinha um tom baixo mesmo entre os homens. Então não é ele. Sung Jin queria falar com mais dois caçadores. Mas o imortal anunciou: Tudo bem. Vamos continuar. Como vocês podem ter lido, o capítulo tem um labirinto. Por isso é possível para nós ficarmos sem tempo antes mesmo de chegarmos ao dragão e morrer até lá. Todos se preparavam para sair, levantando-se e pegando seus equipamentos. Sung Jin foi forçado a parar de procurar a voz do Troll. Mas... Caia, Fel. Alguém cuspiu por trás. Um homem branco que fumava durante todo esse tempo. O frade. Ele era um curandeiro que usava principalmente magia branca e tinha fumado em todas as oportunidades desde que a raid começou. Sung Jin não fumava. Mas havia um comerciante que vendia cigarros no mercado. Os cigarros não eram considerados itens relacionados ao combate. Então foram fornecidos gratuitamente. Sung Jin observou com cuidado. Ele pensou que fumar poderia ter algo a ver com a rugosidade da voz que ele havia ouvido anteriormente. Mas ele respondeu educadamente: Mestre caçador. Certo. Vamos. Ah. Sim. Sung Jin assentiu. Asterisco, eu encontrei a pessoa errada. Mas então ele acrescentou: Essa raid está provando ser difícil. Como esperado. Vamos ter que... Koug. Quando ele tossiu, sua voz era idêntica à que tinha ouvido antes. Se eu monopolizar o valor da contribuição de 10 pessoas, quanto isso seria? Voz áspera cheia de frieza. No fim, foi ele. Apesar de pensar assim, Sung Jin disse para ele: Eu vou dar o meu melhor.
Sarufrade. Estou ansioso pelo seu suporte. É claro. Ele pretendia parecer justo. Com exceção do seu tabagismo. Ele parecia muito limpo e apresentável com barba limpa e cabelo cortado. Eu acho que os maus têm que manter as aparências. Sung Jin pensou enquanto continuava a olhar para ele. Ele estava fingindo ser um curandeiro mago branco. Mas sem dúvida. Ele também tinha feitiços de outras classes. Na verdade, trollar enquanto fingia ser um curandeiro era extremamente vantajoso. É fácil ganhar a confiança de seus companheiros durante a cura. Não revela qualquer agressão. E permite que alguém fique na parte de trás enquanto é protegido por todos os outros. O que melhora as chances de sobrevivência. Asterisco então. Ele fingiria assim até o fim e de repente atacaria quando uma ou duas pessoas morressem. Se esse fosse o caso. Uma situação incrivelmente perigosa poderia ocorrer. Se ele fingisse estar preocupado quando uma cura era necessária. Ele poderia manipular livremente o número de sobreviventes em um grupo. Atingir um feitiço ou uma flecha em um aliado por acidente teria o marcado como um troll pela operadora. Mas um curandeiro que não cura sendo marcado como um troll é altamente improvável. Sung Jin olhou para ele enquanto pensava. Val. Ele é mais esperto do que eu pensava. O que devo fazer? Ele não podia sair e dizer que ele era um troll disfarçado. A única razão pela qual Sung Jin descobriu foi lendo sua mente. Não havia evidência a apresentar aos outros. E nesse momento, todos estavam cientes da penalidade de 10% por trollar. Então, a menos que fossem como Franz e fossem profundamente justos, eles não atacariam ninguém a menos que já estivessem marcados primeiro como trolls. Mesmo se Sung Jin declarasse: ele é um troll. A única coisa que ele vai ouvir é: e a evidência? Então, o que diabos você quer que façamos? Nos tornarmos trolls primeiro. E etc. Bem, minhas mãos estão amarradas. Ele não teve escolha senão continuar por agora. Pelo menos até o boss da raid. Dragão vermelho ser morto. Bem, se perto de 10 caçadores sobreviverem, ele provavelmente não tentará trollar sozinho. Sung Jin decidiu se concentrar em derrotar o dragão vermelho primeiro. Essa raid teve 2 horas e meia de duração. Ele teve que completar a raid o mais rápido possível para ir caçar trolls em outras raids. Mas os dois tanques na frente pararam de andar. O imortal olhou para trás e disse: é uma bifurcação na estrada. O que deveríamos fazer? Sung Jin inclinou a cabeça para olhar para a frente. A passagem é dividida em duas. A única coisa visível no interior das cavernas escuras era a lava vermelha quente que vagava escorrendo. Sung Jin olhou para a lava enquanto pensava. Onde estava o boss mesmo? O covil do dragão foi um labirinto que conduz de caverna em caverna. E dentro de uma grande cavidade em uma dessas cavernas estava o dragão vermelho Shao Gao. Dormindo. O problema era que Sung Jin não se lembrava do caminho. Na primeira vez em que ele veio, Sung Jin estava muito preocupado com a sobrevivência para se preocupar em lembrar exatamente o caminho que tinham tomado. E ele nunca pensou que ele voltaria ao covil do dragão. Ótimo! Se nos perdermos aqui, não terei tempo para ir caçar os trolls. Graus. Mas então o bárbaro deu um passo à frente e disse: nossa prioridade é matar primeiro o dragão vermelho. Certo. Podemos aumentar nossos pontos de contribuição após isso.
Claro. Isso mesmo. Eu tenho o título guia. O título pode nos guiar para o boss. Ah. Sim. Está certo. Definitivamente. Havia algo assim. Henrique do cemitério obteve o mesmo título. O bárbaro olhou para todos os presentes e disse: Então vou usá-lo imediatamente. Operadora. Vou usar o efeito especial do guia. Por favor. Mostre-nos o caminho para o boss. A caverna à direita tornou-se azul. O bárbaro apontou para aquela caverna e disse: Deve ser por aqui. Os caçadores dirigiram-se para a direção que ele apontou. Sung Jin seguiu junto. Com certeza. É bom ter mais pessoas às vezes. As chamas foram disparadas da boca do cão do inferno. Os caçadores se separaram para sair do caminho e se reagruparam uma vez que as chamas haviam passado. O imortal de pé na frente atacou a cabeça da besta com sua arma sem corte. Os caçadores avançaram para atacar o cão também. E logo foi derrotado. Os caçadores se prepararam para continuar a lutar. Havia 2 cães do inferno adicionais. Mas os cães adicionais já tinham suas cabeças separadas dos seus corpos. O mestre caçador Kei Sung Jin balançou as espadas para remover o sangue das lâminas. Enquanto dizia: Suponho que não há mais inimigos nessa área. O imortal olhou para os outros e perguntou: Há alguém que precise de uma pausa? Ninguém falou. Vamos continuar então. Havia outra bifurcação na estrada mais adiante. O bárbaro deu um passo à frente mais uma vez. O cubo da operadora indicou o caminho à esquerda. Mas a cor azul era muito mais intensa do que a primeira vez. Dessa vez é para a esquerda. Como a cor está se tornando mais intensa. Devemos estar chegando perto. Entendo. Não vamos ficar descuidados. Tudo bem. Vamos. O imortal voltou a reunir o grupo e liderou o caminho. Sung Jin caminhou com os outros, parando perto do centro da formação. Os caçadores caminharam pelo caminho até chegarem a uma área onde a lava caiu como uma cachoeira e se juntou a uma piscina. Era como uma versão do inferno de uma fonte termal. Onde encontrar o diabo desfrutando de um banho de lava não pareceria tão fora do lugar. E ver essa área desencadeou uma fraca memória. Já vi isso antes. Devemos estar perto. Então o mortal de repente parou. Uma pessoa. Uma silhueta de uma pessoa podia ser vista de longe. Enquanto os caçadores hesitavam, Sung Jin lembrou e gritou: Não! Isso é! Mas um feitiço já chegou ao seu caminho. Eternas chamas do inferno! Inferno! O fogo se dividiu em várias vertentes e veio voando em direção aos caçadores. Os caçadores conseguiram sair do caminho e esquivar o feitiço devido a terem sido disparados a uma boa distância. Mas isso é o que o inimigo esperava. Ele então. Chamas flamejantes. Protejam-me! Escudo de fogo! Ele cobriu todo o corpo com fogo e saltou mais de 10 metros no ar enquanto agarrava sua lança em direção à linha traseira da formação de caçadores. Enquanto os caçadores estavam olhando para ele de bocas abertas. O inimigo visava o Mago Azul, de pé na parte de trás. Uma vez que o Mago Azul percebeu que ele era o alvo, ele recitou rapidamente: Escudo de gelo. Ele tentou se proteger com magia.
Mas o demi-humano dragão facilmente atravessou a barreira com a lança e perfurou o mago através do ombro. Ah! Bastardo! Os caçadores nas proximidades levaram suas armas para o inimigo. Mas espíritos de fogo orbitando o demi-humano atacaram os atacantes. Oh! O quê? Os caçadores recuaram. Enquanto isso, o demi-humano dragão apontou para o pescoço do mago enquanto ele balançava a arma. Aquele que avançou para parar o ataque não era outro senão Sung Jin. Antes que o demi-humano pudesse parar, Sung Jin disparou a sangue vingado de suas mãos e golpeou a ponta da lança. Quando seu ataque foi interrompido, os caçadores à distância dispararam flechas e feitiços para o inimigo. O demi-humano pulou alto no ar para esquivar os ataques e recitou um feitiço. Incinere tudo em seu caminho. Bola de fogo. Não havia como esquivar a explosão da bola de fogo. Mesmo que não causasse fatalidades, atrasaria a raid. Sung Jin fez Besgoro recitar um encantamento. Campo mágico devorador de feitiços. Escudo anti-magia. Para proteger os caçadores enquanto ele, Ao, pegou de volta a sangue vingado. Bum! A bola de fogo pousou no escudo mágico. Mas não houve danos adicionais. Uma vez que Sung Jin verificou a situação, ele preparou suas duas espadas e avançou para o demi-humano dragão. O demi-humano dragão era um mestre de feitiços e lança. Clang! Clac! O inimigo girou sua lança rapidamente para enfrentar as espadas de Sung Jin. Mas o que ele não podia prever era que nenhuma das espadas de Sung Jin era comum. As espadas de Sung Jin conseguiram cortar o espesso braço do golem de magma como uma faca quente através da manteiga. A lança foi encurtada com cada toque que sua lâmina deu. O inimigo entrou em pânico devido a perder sua habilidade em corpo a corpo e se preparou para correr. Mas Sung Jin não era alguém que o deixaria escapar. Olho de cobra. O olho do basilisco no colar abriu. O demi-humano dragão parou brevemente e Sung Jin usou a lua espectral para decapitar ele. Voa! Os caçadores de pé atrás de Sung Jin olharam para ele. A maioria deles tinha a boca aberta. Alguns até deram alguns aplausos. Sung Jin se sentiu envergonhado com tanta atenção e gesticulou enquanto sugeria. Então, deixe-nos continuar. O imortal fechou a boca e assentiu. Claro. Claro. Os caçadores começaram a se mover mais uma vez. Enquanto isso, os outros continuavam olhando para Sung Jin. Ele voltou a ser o centro das atenções. O frade também estava olhando para ele. Sung Jin lembrou-se do seu brinco Trit e pensou. O recarregamento é de 10 minutos. Certo. Acho que já passaram 10 minutos. Sung Jin iniciou intencionalmente uma conversa com o frade. Ei! Me dê um cigarro. Ah! Claro. O frade entregou um cigarro sem se queixar. Sung Jin colocou-o na boca e pediu. Isqueiro também. O frade acendeu um e deu o cigarro a Sung Jin enquanto ele perguntava. Você também fuma? Sung Jin tocou seu brinco enquanto respondia. Sim. Bem. Eu desisti embora. Sung Jin fingiu fumar enquanto olhava para os pensamentos do outro. Ele podia ouvir a voz do frade primeiro. Esse cara. Ele é muito forte. Ele ainda tem escudo anti-magia. Mesmo que a bola de fogo do inimigo era incrivelmente grande.
Eu não acho que meus feitiços funcionariam com ele. Ele também podia ouvir os pensamentos das outras pessoas. Mestre Caçador Kei. Os rumores eram verdadeiros. Hiro estava certo. Ele é 2 vezes. Não. Ainda mais forte do que isso. Esse homem é incrivelmente poderoso. Mas os pensamentos mais importantes para ouvir foram os do frade. Sung Jin concentrou sua atenção na voz mais áspera. Eu não acho que é possível tirar qualquer vantagem enquanto ele viver. Ou talvez, se ele fosse troll. Sim. De que outra forma ele teria ficado tão forte? Devo propor uma aliança em silêncio. Sung Jin descartou seu cigarro enquanto ouvia a voz. Aliança. Eu poderia usar isso. O caminho subitamente ficou mais espaçoso. Era originalmente muito estreito para mais de 3 ou 4 caçadores caminhar lado a lado. Mas agora era bastante grande para 7 caçadores caminhar juntos. Em outras palavras, eles estavam quase na cavidade em que o dragão vivia. Logo, a largura do caminho aumentou mais uma vez. Sung Jin de repente lembrou. Isso mesmo. À esquerda aqui. O imortal, que andava adiante, virou à esquerda e... Gás. Ele fez um som e parou. O que foi? Os caçadores avançaram em curiosidade e congelaram da mesma forma. Sung Jin se inclinou para olhar o boss como os outros. Asterisco, assim como eu me lembrei. Gigantesco. Havia uma cavidade colossal à frente. E dentro dormia o dragão vermelho enrolado. A cabeça em si era o dobro da altura de 2 homens adultos. O corpo era aproximadamente o tamanho de um prédio de 5 a 6 andares de altura. As garras nas mãos eram mais longas do que a maioria das espadas. E as presas eram mais longas que a maioria das lanças. Sua cauda era facilmente superior a 10 metros de comprimento. Era a segunda vez. Mas o dragão era um inimigo intimidante de enfrentar. Os caçadores congelaram no lugar como bonecos. Mesmo aqueles que haviam superado as provações e as tribulações sentiriam um medo primitivo contra essa criatura. O imortal, que atuou como líder do grupo, disse aos caçadores. Deem então. Vamos se preparar para a batalha primeiro. Ele disse e voltou para o grupo. Os caçadores reabasteceram as poções em seus cintos e verificaram seu nível de mana enquanto faziam os preparativos para o boss. A preparação foi completada em uma atmosfera sincera. Ver o dragão obrigou-os a pensar, essa pode ser a minha última luta. Sung Jin também estava se preparando. Como ele deve lutar contra o boss? O que devo usar? Havia muitas coisas à disposição de Sung Jin. Mas considerando os tempos de recarregamento, os que ele poderia usar apenas uma vez por raid eram os seguintes. Seção do Romance dos Três Reinos. Soldamir e a Invocação Aprimorada de Caim. Asterisco, eu deveria tentar guardá-las para mais tarde. Mas o problema era o boss oculto. Ele não sabia se havia um boss oculto no mapa. Mas o pensamento de que havia um boss oculto mais forte que o dragão vermelho fazia necessário que Sung Jin tivesse as suas melhores ferramentas. Era difícil imaginar quão forte o boss oculto poderia ser se o boss da raid já estava no nível de um dragão vermelho adulto. Mas se ele fosse longe demais para tentar preservar sua força, poderia dificultar a derrota do dragão vermelho. Também, suas ações poderiam potencialmente prejudicar os outros. Se fosse assim,
tornaria enfrentar o boss oculto ainda mais difícil. Se o número de caçadores deixados vivos cai abaixo de 10, isso pode levar a vários caçadores que se recusam a participar de enfrentar o boss oculto. Era verdade no passado. Quando mesmo uma pessoa era perdida em grupos de 5 membros, o grupo desistiria completamente de tentar bosses ocultos, já que era altamente provável que o grupo fosse eliminado. Evite usar o máximo possível. Mas não hesite se achar que os caçadores estão prestes a morrer. Eu não acho que haja um problema com a conclusão em si. Mas se mesmo uma pessoa morrer, provavelmente nem sequer poderei propor assumir o boss oculto. Sung Jin colocou a lâmpada de Soldamir, o monóculo do gourmet e a estatueta de Caim no cinto. E, finalmente, tirou o olho de basilisco e pendurou Yenhura ao redor do seu pescoço. Eu realmente não acho que ele seja algo que eu deveria estar usando. Mas ele não podia ser muito cuidadoso. É claro que ser forçado a usá-lo indicaria que o grupo havia sido efetivamente eliminado. Sung Jin olhou para o cinto dele e pensou: se necessário, vou usar um ou dois. Não. Mesmo que eu tenha que usar todos os 3. Vou manter todos os caçadores vivos. Só então poderei propor lutar contra o boss oculto. Ele guardou a sangue vingado e equipou a Artemio em vez disso. O dragão usou feitiços poderosos. Uma vez que ele acabou de se preparar, Sung Jin olhou para o frade. Ele estava ocupado fumando, aparentemente sombrio. Eu acho que o apunhalador está se sentindo nervoso. Mesmo para um curandeiro que estava protegido pelo resto do grupo. Não era como se um sopro de dragão tivesse olhos e fosse focado em uma pessoa específica. Ele teria que dar o melhor possível dessa vez. Qualquer um poderia dizer que o dragão vermelho não era um oponente que poderiam esperar vencer fazendo o mínimo. E o frade teve medo de Sung Jin. Enquanto Sung Jin respirasse, ele teria medo de se comprometer com atividades de troll. Asterisco, eu vou assumir que ele está conosco por enquanto. Sung Jin terminou de se preparar. O imortal perguntou com uma voz agitada: todos estão prontos? Todos deram um aceno firme. Ele liderou o caminho. E os caçadores seguiram atrás. Uma volta súbita para a esquerda. Os caçadores ficaram duros à visão do grande dragão vermelho. Mas eles não podiam voltar agora. Virar-se só diminuiria a moral. O imortal disse: vamos fazer isso. Os caçadores tinham expressões sombrias em seus rostos quando começaram a avançar em direção ao dragão. O nariz do dragão dormindo torceu. E o dragão vermelho murmurou: cheiro de carne. Seus olhos se abriram de repente. Carne humana. Como é apetitosa! A operadora deu um anúncio. E atenção! Boss! Dragão vermelho Shao Gao apareceu. O despertado Shao Gao lentamente se sentou. Uma vez que abriu as asas, era aproximadamente 2 vezes maior que quando estava deitado. Os caçadores foram completamente intimidados pela visão. Mas não conseguiram diminuir o ritmo. Não havia como sair agora. Se eles não o matassem, eles morreriam. O imortal, que estava na vanguarda, ergueu o martelo e gritou: bênção de Deus! Uma luz brilhante envolveu o homem. Vagalumes. Que divertido! Shao Gao mostrou interesse pela luz por enquanto. Enquanto isso,
Os caçadores dividiram-se em grupos como tinham planejado anteriormente. Os dois tanques estavam diretamente em frente ao dragão. E os depois corpo a corpo correram para os dois lados com Sung Jin e o bárbaro à direita. Os arqueiros e os magos ficaram para trás na retaguarda. A batalha começou de verdade. Shao Gao usou sua mão direita para atacar os tanques que estavam na frente. O imortal, que estava mais perto do ataque do que o muro de ferro, virou-se para bloqueá-lo. Ele então avançou intencionalmente para esquivar as garras afiadas. Mas ele não conseguiu se esquivar dos braços semelhantes a toras. Ele tinha o seu escudo pronto. Mas no momento em que ele foi atingido, a luz da proteção se dissipou e ele voou para longe. Poder inacreditável. O muro de ferro correu para frente e balançou seu machado para o estômago do dragão. Ainda assim, ele não conseguiu ferir o dragão através de suas escamas, que eram mais duras do que o aço. Seu machado não fez mais do que deixar algumas marcas de arranhões na superfície das escamas. Pequenas moscas irritantes. Vocês fazem cócegas. Shao Gao usou sua mão esquerda para bater o muro de ferro no chão. O muro de ferro pegou seu escudo para se defender contra ele. Mas suas costas se curvaram meio caminho de volta devido ao ataque que carregava o peso corporal do dragão. Ah! Shao Gao abriu a boca. Ele tinha como objetivo devorar o caçador imobilizado. Mas... Ping! Pará! Magias e flechas voavam para a boca aberta. Ao notar os golpes recebidos, o dragão rapidamente fechou a boca. As magias e flechas simplesmente acertaram o focinho do dragão, mas salvaram o muro de ferro por enquanto. Enquanto isso, escudo de gelo. O mago azul forneceu-lhe um escudo. Curar. E o frade curou os ferimentos do muro de ferro. O imortal, que tinha sido empurrado, estava de volta à briga. Sung Jin, que correu para o lado, estava olhando para eles nervosamente. Ele lembrou que na rodada anterior, todos os tanques morreram e apenas os 3 depois haviam sobrevivido para terminar o capítulo. Mas agora, se ele lutasse usando toda a sua força, ele poderia interromper o plano de sua equipe. Algo como um tanque que mantinha o agro do monstro, e a atenção nele só era possível quando os caçadores tinham níveis semelhantes de força. O dragão não era um tolo. Se todos estivessem causando 1 de dano, e de repente alguém causasse 5 de dano, ele naturalmente concentraria sua atenção no que mais o feria. Sung Jin seguiu a estratégia do tanque de ir para a direita, mas intencionalmente ficou tão perto dos tanques quanto podia, ao lado do braço esquerdo de Shao Gao. Eu poderia ter que... Sung Jin balançou as espadas no lado do dragão vermelho. Mas suas espadas fizeram um tipo de som completamente diferente. Artemio derrubou várias escamas antes de parar. Pá! E a lua espectral cortou profundamente o corpo do dragão. E depois... Kraga! O dragão vermelho Shao Gao soltou um grito de dor. Tudo foi bem. Mas o dragão imediatamente se virou para Sung Jin para surpresa de todos os outros. Os tanques estavam bem. Mas os depois corpo a corpo à esquerda do dragão foram atingidos com toda a força da cauda. Aak! Eles foram jogados para longe e foram encaixados no chão. Um deles entrou em colapso onde ele pousou. Mas o mais chocado foi o bárbaro segurando uma alabarda ao lado dele. Ele congelou em seu lugar quando viu o olhar do dragão em sua direção. Então chegou a isso. Sung Jin decidiu chamar sua atenção para si mesmo. O Shao Gao gritou de raiva quando viu Sung Jin.
Você ousa ferir meu corpo? Ele girou o braço direito em direção a Sung Jin. Sung Jin saltou alto para se esquivar. Mas o ataque furioso do dragão não terminou ali. Ele inspirou. Sopro. Sung Jin observou cuidadosamente sua boca. Tomar um ataque de sopro de frente seria perigoso mesmo para ele. Mas ele então ouviu o espírito guardião da lua espectral dizer: Mestre, prepare-se mentalmente para o seu rugido. Sung Jin nem teve tempo de responder. O dragão que parecia estar prestes a lançar um ataque de sopro de repente. Eu vou te matar! Deixou sair um rugido ensurdecedor. Todos os outros caçadores ficaram com medo devido ao rugido que fazia a terra tremer. Sung Jin também foi afetado. Mas conseguiu recuperar o foco com uma velocidade de recuperação não natural. A operadora deu um anúncio. Vontade de ferro usada. Número restante. O bárbaro começou a gritar. Eu quero viver! Eu quero viver! Ele começou a correr para a parede da caverna. Sung Jin voltou a atenção e balançou as duas espadas para a garganta do dragão. Krag! O dragão deu um passo para trás, gritando de dor quando um corte em forma de X foi feito no pescoço dele. Sung Jin queria correr para dar golpes adicionais. Mas Shao Gao começou a balançar as mãos de forma selvagem. Então Sung Jin teve que recuar e esperar por uma oportunidade. Mas o dragão não parou por aí. Ele desdobrou as asas e começou a voar para longe. O que diabos? Os tanques que se recuperaram mais rápido do que os outros e tentaram correr até ele. Mas não conseguiram chegar perto devido à imensa rajada de vento que as asas deram. As magias e as flechas também eram inúteis. Depois de bater as asas, o dragão levantou o voo. Shao Gao começou a voar ao redor da caverna espaçosa. Todos os caçadores gritaram. Raio de gelo. Cortador de vento. Míssil sagrado. Feitiços de disparo. SHH-SHH-SHHT. Piu. E lançando raios e flechas à distância. Sung Jin também. Trovão assassino. Salte de inimigo a inimigo. Trovão assassino. Salte de inimigo a inimigo. Corrente relampejante. Corrente relampejante. Usou Besgoro para lançar 2 feitiços no inimigo. O dragão se contorceu e gritou com dor quando os feitiços pousaram sobre ele. Isso deve ter causado algum dano. Sung Jin estava prestes a lançar outro feitiço quando... Mestre! O sopro do dragão está vindo. Lua espectral deu outro aviso. Sung Jin concentrou sua atenção no dragão. Uma grande quantidade de vapor estava se formando no focinho. Essa é real. Sung Jin gritou alto o suficiente para todos os caçadores ouvirem. Sopro! Os caçadores ficaram surpresos ao ouvir suas palavras e concentraram-se na boca do dragão também. Então o dragão começou a fazer caretas. Uma vez que os caçadores viram isso, eles instintivamente escaparam da área que o dragão estava apontando à boca. Uma incrivelmente grande quantidade de fogo veio se aproximando. O sopro de Shao Gao dividiu o campo em 2 metades. O chão continuou a queimar intensamente como se fosse feito de óleo. O interior da caverna foi iluminado rapidamente e tornou-se tão brilhante quanto o dia. Mas por isso, tornou-se difícil dizer o que era o que.
Tornou-se impossível dizer se alguém foi atingido pelo sopro ou o que estava acontecendo do outro lado. Ninguém estava gritando. Mas se alguém fosse atingido por esse ataque de sopro, ele seria derretido antes mesmo de ter a chance de gritar. Shao Gao recitou um feitiço. Incinere tudo em seu caminho. Duas grandes bolas de fogo apareceram em suas mãos. O tamanho das chamas foi enorme. Soldamir havia dito uma vez que a magia se originou dos dragões. E as 5 cores das magias foram tiradas das 5 cores dos dragões. E que sua cor corresponde à magia que eles usam. Em outras palavras, esse dragão foi a fonte da magia vermelha. O efeito de qualquer magia vermelha que o dragão escolheria usar seria incrivelmente poderosa. Sung Jin viu a bola de fogo crescer cada vez mais nas mãos de Shao Gao e pensou para si mesmo. O que devo fazer? Sung Jin decidiu usar Artêmio para refletir o feitiço em vez de anular com o escudo anti-magia. Atacar o dragão enquanto estava no ar seria difícil. Para terminar, ele precisaria forçá-lo de volta ao chão. Refletir magia. Artêmio começou a brilhar com um roxo brilhante. Bola de fogo. A bola gigante de chamas veio voando do dragão. Sung Jin observou o caminho do feitiço e depois refletiu o feitiço para a direção que ele viu o dragão voando. A bola de fogo mudou de direção quando entrou em contato com Artêmio e voltou ao dragão. Enquanto isso, no outro lado da parede de fogo, bum! A bola de fogo explodiu com um som alto. Sung Jin estava preocupado com os caçadores do outro lado. Eles sobreviveram. Mas ele não podia evitar o que ele não tinha controle. Se eles morreram por esse ataque, era tão longe quanto estavam destinados a ir. A bola de fogo que Sung Jin refletiu voltou com precisão para a direção que Sung Jin escolheu. Shao Gao não mudou de direção e continuou a voar no sentido anti-horário. E logo, a bola de fogo pousou em uma das asas do dragão. Bum! Com a grande explosão. Krag! O dragão inclinou no ar por um momento. As escamas vermelhas não começaram a pegar fogo. Mas pelo menos parecia ter sofrido danos da explosão. O dragão bateu sua asa para recuperar o equilíbrio. Mas ele já estava inclinado demais. O dragão correu para a parede e deslizou para o chão. Sung Jin queria avançar em direção ao dragão imediatamente. Mas o muro de fogo estava bloqueando seu caminho. Era muito forte e alto para tentar atravessar. Sung Jin tentou olhar além das chamas. Os caçadores estavam amontoados atrás da parede de gelo, que o mago azul ergueu. Eles conseguiram ir a um abrigo de emergência para se esconder atrás. Sung Jin gritou para eles. É nossa chance. Concentrem seus ataques nele. Os caçadores correram de trás da parede e correram em direção a Shao Gao. O dragão levantou-se da parede e pediu ajuda. Seu mestre está em perigo. Me ajudem. A seu comando. Ufi ufi. O som de cães latindo pode ser ouvido por trás do dragão. Asterisco esse cara. Depois de fingir ser forte, Sung Jin lembrou-se também dessa parte do dragão. Quando o dragão se sentiu em perigo, pediria ajuda de monstros próximos. Sung Jin verificou os caçadores do outro lado do fogo. O tanque e o muro de ferro. Assim como os outros caçadores. Não conseguiram sair e se concentrar na luta. Se isso continuasse,
Os caçadores começariam a morrer um a um. Sem mencionar que agora foi a melhor oportunidade para acabar com o dragão. Eu acho que não há para onde correr. Sung Jin jogou a estatueta de Caim no ar. Saia. Caim. Um lobo mais alto que um homem apareceu. Caim viu o dragão vermelho e abriu os dentes. Mas Sung Jin apontou para a multidão de demi-humanos dragão e cães do inferno e disse: Caim, pegue esse lado. Caim respondeu com uma resposta curta, seguido por um longo uivo. De repente, fumaça apareceu em torno de Caim e lobos se materializaram com sons de polvo. Era uma visão familiar de lobos cinzentos e terríveis. Esse é o efeito do crescimento. Sung Jin observou por um momento antes de dizer a Caim: Eu vou deixar isso para você então. Caim respondeu antes de liderar seu bando para os monstros. Sung Jin olhou para o dragão. A parede de fogo criada pelo ataque de respiração estava começando a ficar baixa. Sung Jin observou um pouco mais antes dele pular e atravessar o fogo, em direção ao dragão vermelho ferido. Sung Jin correu para o outro lado da parede de fogo criada pelo ataque de sopro. O mortal e os outros caçadores enfrentavam o dragão, mas estavam em uma situação precária. O imortal teve que assumir o peso total do ataque de Shao Gao sozinho. Ele estava tendo problemas, mesmo trabalhando em conjunto com outro tanque. Então não era preciso dizer que não era tão fácil para ele. Mesmo um balanço de Shao Gao empurrou o mortal para trás por mais de 1 metro. Sung Jin estava com medo de que o imortal pudesse morrer. Então ele lançou um feitiço de longe. Feche as feridas e apague a dor. Curar. Sung Jin lançou curar sobre o imortal enquanto se apressava para a frente. Uma vez que Sung Jin estava de pé ao lado do imortal, Shao Gao gritou de raiva: eu vou lhe devorar completamente. As grandes garras de Shao Gao vieram para ele. Embora fossem chamadas de garras, elas tinham o mesmo comprimento que lanças. Sung Jin se jogou para trás para se esquivar do caminho e depois pulou para o ar. Os pedregulhos foram arrancados para fora, onde as garras passaram pelo chão. Não importa o quão alto era o HP de Sung Jin. 1 ou 2 golpes diretos provavelmente seriam fatais. Sung Jin colocou sua vida em jogo e observou cuidadosamente o dragão. Foi então, quando o dragão balançou o braço novamente, que Sung Jin percebeu líquido caindo da região do pescoço. Sangue. Mesmo que ele tenha se esquivado, ele observou cuidadosamente o adversário. Era o lugar onde ele tinha cortado o dragão com as 2 espadas em forma de X. Era difícil de ver devido às suas escamas vermelhas. Mas as escamas estavam faltando onde Sung Jin atingiu o dragão mais cedo. Parecia estar sangrando lentamente a partir dali. É isso. Sung Jin gritou alto. Todos! Concentrem seu ataque em seu pescoço. Vocês podem ver uma marca X se vocês se concentrarem. De acordo com suas instruções, as flechas e os feitiços ficaram focados nesse ponto. Mesmo os caçadores de além da parede de fogo lançaram ataques contra o pescoço. Konhao Gao ficou frustrado quando os ataques começaram a se concentrar em seu pescoço. Ele era uma criatura com um pescoço comprido e braços curtos. Ele tentou cobrir sua ferida com as asas. Mas não foi uma boa solução devido a uma das asas que foram feridas da explosão mágica de antes. O dragão atacou irritado ao ter que defender uma fraqueza.
Mas Sung Jin esquivou todos os ataques. O dragão tornou-se enfurecido e gritou: Porra! Onde estão meus servos? Eu ordenei que vocês me ajudassem. Ele olhou para a saída. Mas seus servos já estavam quase que completamente aniquilados por cair em seu bando. Ótimo! Shao Gao, que tinha sido arrogante até agora, percebeu que estavam em maior número e começou a gritar alto. Não pode ser! Ele começou a bater as asas como uma galinha, correndo pela caverna. Os caçadores que se organizaram em formação enquanto atacavam tiveram que se dispersar para esquivar seu ataque. Uma vez que ser pisado ou varrido pela cauda seria fatal. Mas a batalha continuou sem problemas. Os caçadores que estavam espalhados rapidamente se reformaram em grupos depois que o dragão passou, retomando a formação pré-estabelecida e continuando a lançar ataques. Shao Gao continuou a sofrer danos nas costas e nas asas. Sung Jin pensou: tudo está indo bem. E ele avançou para o dragão. Mas foi então: mestre, prepare-se para o rugido aterrorizante. Lua espectral deu um aviso. O dragão não estava correndo para a saída. Ele estava escondendo o rosto enquanto se preparava para desencadear um ataque de grito. Sung Jin rapidamente gritou: Cuidado! Ele vai gritar! Ele avisou os outros caçadores. O que devo fazer? Se fosse apenas um simples grito, seria fácil resistir ao impacto. Mas havia um elemento mágico sutil. No momento em que o som do grito atingiu as orelhas, isso faria com que qualquer pessoa perdesse a mente e mostrasse suas costas para o inimigo. E o alvo prioritário número 1 do dragão não era outro senão ele próprio. Se ele estivesse fora de si por medo, o dragão usaria tudo e qualquer coisa à disposição para tentar matá-lo. Asterisco foi protegido pela passiva vontade de ferro mais cedo. Mas não tenho mais nada disso. Ele então lembrou algo importante. Sung Jin verificou os anéis nos dedos. Ele podia ver a forma do quimeral, anel da fusão de bestas. Havia figuras de 4 animais formados no anel: humano, cobra, cabra e leão. Leão dava imunidade ao medo. Certo. Sung Jin segurou o anel enquanto observava a boca do dragão. Sung Jin pretendia usar a habilidade ativa assim que o dragão lançasse o ataque de grito para lançar seu contra-ataque. Mas foi então. O imortal caminhou até Sung Jin e disse: Eu vou protegê-lo do grito. Prepare-se para contra-atacar. Mestre caçador. O que? Ele não teve tempo de responder. O dragão que estava de frente para a parede de repente se virou como se tivesse terminado seus preparativos. Seu focinho estava em chamas como se estivesse prestes a gritar. Mas o imortal tirou um sino e disse: Sino do silêncio. Ring! O sino emitiu um som tranquilo. E Sung Jin sentiu uma sensação estranha. A sensação de orelhas abafadas que se sentiria depois de descer de uma montanha. Shao Gao abriu a boca e gritou: Eu matarei todos vocês! Malditos mortais! Mas Sung Jin não conseguiu ouvir nada. O mortal tentou lhe dizer algo. Mas ele também não podia ouvi-lo. Parecia que o item que ele usava criaria um campo de anulação de som. Então Sung Jin não conseguiu ouvir nada do gigantesco dragão que havia gritado com o máximo de força que tinha. Os outros 8 caçadores. Caim e os outros lobos a uma distância. E até mesmo os cães do inferno podiam ser vistos fugindo tão rápido quanto suas pernas podiam carregá-los.
Uma vez que Sung Jin entendeu a situação, rapidamente se juntou e fugiu o mais rápido que pôde. A. R. Gritando no topo dos seus pulmões. O imortal ficou surpreso. Cuidado! Ele vai gritar. Uma vez que ele ouviu o aviso do mestre caçador. Ele havia agido para proteger, uma vez que Sung Jin era tão forte quanto todos os outros combinados, e avançou correndo em sua direção. Ele usou o sino do silêncio para protegê-lo de todos os sons. O plano funcionou. Uma vez que o sino tocou, ele não conseguiu ouvir um som. Apesar de ver o dragão falar algumas palavras. Mas o mestre caçador ainda se virou para fugir. Gritando. O imortal ficou atordoado. O que aconteceu? Ele usou o sino do silêncio, geralmente usado em classes mágicas para evitar que seus encantamentos se completem, várias vezes até agora. Os efeitos foram criar um pequeno campo de anulação de som. Mas agora parecia que não tinha efeito. Não. O item funcionou. Ele próprio tinha sido protegido pelo item dos efeitos do grito. Ele olhou fixamente para Sung Jin que estava fugindo. Que? Sim. Corra, seu pequeno porquinho. Ele viu Shao Gao perseguir diretamente atrás do mestre caçador. Não sei o que está acontecendo. Mas o imortal correu para protegê-lo de Shao Gao. Mas Shao Gao não deu atenção a ele. O dragão deve ter percebido que matar o mestre caçador era a principal prioridade. Então, o imortal foi forçado a gritar: Mestre caçador! Mas então ele percebeu que o estado do mestre caçador era estranho. Ele trocou uma das espadas. De uma cimitarra brilhante roxa a uma katana com uma aura vermelha. O mortal percebeu que ele deveria ter planejado algo. Morra, seu pequeno inseto! Shao Gao não deve ter notado a mudança. Ele só se concentrou em tentar pegar o mestre caçador que ainda estava gritando. Ah! Mas o mestre caçador, que fugiu. De repente se virou e saltou sobre as patas de Shao Gao e saltou em direção ao dragão. O lugar que ele estava apontando era a marca de X que ele havia feito anteriormente. Sung Jin perfurou a sangue vingado e a lua espectral no pescoço do dragão. Graças à marca de X que ele fez antes, sua ferida se tornou como um alvo para ele. K. Shao Gao, que foi perfurado, soltou um grito como nunca antes. Enquanto recuava, Sung Jin, que conseguiu enganar o dragão com sua atuação, se moveu para acabar com ele. Mas o dragão balançou explosivamente as asas quando ele começou a fugir mais uma vez dele. Como uma galinha gigante. Era difícil acompanhar e atacar o dragão enquanto ele estava mal correndo. Sung Jin perseguiu o dragão e continuou a cortar e perfurar a sua cauda e asas. Mas isso nunca equivaleria a um ferimento fatal. Asterisco, eu só preciso. Mais uma chance. O dragão sangrava profundamente do seu pescoço. Sung Jin procurou uma oportunidade ao persegui-lo. Mas depois viu o dragão respirar fundo novamente. O que é dessa vez? Lua espectral respondeu a pergunta para ele. Mestre, tenha cuidado com o ataque de sopro. Dessa vez, foi um ataque de sopro. Sung Jin virou-se para os outros caçadores e gritou. É um ataque de sopro. Os caçadores se espalharam ao ouvir suas palavras. Eles sabiam o quão perigoso era esse ataque. Sung Jin olhou para Shao Gao.
Ele estava com o nariz flamejante com a boca fechada. Ele realmente estava planejando usar sopro. Sung Jin realmente teve a confiança de que ele tinha velocidade suficiente para esquivar o ataque de sopro, pois ele poderia fazer uma estimativa aproximada da trajetória observando seu pescoço. Ele estava apenas preocupado com Caim e os outros por trás dele, já que o sopro era algo que poderia acertar acidentalmente quando disparado aleatoriamente. Mesmo roçar contra o ataque de sopro era fatal. Sung Jin sentiu-se pressionado a tomar uma decisão. O que devo fazer? Mas um plano de ação surgiu em sua cabeça. E ele imediatamente se moveu para agir sobre isso. Ele alimentou a sangue vingado com seu sangue. Batismo de sangue. Usando a sangue vingado avermelhada. Ele primeiro cortou a cauda de Shao Gao. Shao Gao foi incapaz de gritar devido a estar reunindo o ar para o ataque de sopro e olhou para Sung Jin em vez disso. Sung Jin decidiu provocá-lo. Até onde você vai correr? Lagarto. Os olhos do dragão vermelho estavam cheios de raiva. Sung Jin posicionou-se propositadamente perto de uma parede e segurou a lua espectral. Uma grande quantidade de vapor foi solto pelas suas narinas. Ele estava prestes a desencadear o ataque de sopro. Ao ver isso, Sung Jin disse: Eu vou deixar para você. Lua espectral. E puxou a lâmina. Lamento mortal. Kiao. O grito da lua espectral encheu o ar ao mesmo tempo que Shao Gao começou a desencadear seu ataque. O dragão vermelho que tinha apontado para Sung Jin ergueu a cabeça com terror e seu ataque não queimou nada além do teto. Sua ferida era fácil de ver agora que seu olhar estava de frente para o teto. Sung Jin preparou suas espadas e partiu para o pescoço do inimigo. Mas foi então. Os olhos de Shao Gao voltaram ao normal. E baixou o olhar para Sung Jin mais uma vez. Mestre. Essa criatura tem forte resistência a medo. Antes de ser teletransportado para o covil do dragão vermelho, Sung Jin pensou enquanto lia a nota de informações. Posso levar de frente o golpe de sopro do dragão vermelho. Ele nem quis imaginar isso. Não importa o quão alta seja a resistência. Esse é um bilhete unidirecional para o purgatório. Sung Jin tomou um gole do café com leite e baunilha enquanto estava organizando seus pensamentos. Os anéis que cobriam cada dedo único brilhavam na luz. Entre eles, o que mais chamou a atenção foi a mais nova adição. O Quimeral, anel da fusão de bestas. Um anel decorado com a imagem de humano, cobra, leão e cabra. Cada um deu imunidade a fogo, veneno, medo e frio por 5 segundos. Sung Jin tocou na figura humana do anel enquanto pensava. Se eu usar isso, posso sobreviver 5 segundos no sopro. Mas ele balançou a cabeça. Não. Eu nem deveria considerar isso como uma possibilidade. Com ou sem os itens. Sendo tocado por ela. Isso aconteceu essa manhã. Shao Gao recuperou seu rumo e reajustou o ataque de sopro de volta para Sung Jin. Sung Jin correu ao lado da parede. Mas o enfurecido Shao Gao continuou a exalar chamas atrás dele. Sung Jin esperou até que o ataque parasse. Pois havia um limite físico para quanto tempo o ataque de sopro poderia ser mantido. Mas ao longo do caminho, Shao Gao baixou o braço e Bun! Bloqueou o caminho de Sung Jin. Foi um ataque firme, onde o dragão se preparou para sacrificar seu próprio braço para acabar com Sung Jin. Sung Jin não tinha lugar para correr. Uma situação sem esperança.
Sung Jin decidiu tentar a opção que ele havia inventado pela manhã. Mago de Gelo. Com seu comando. O Quimeral, anel da fusão de bestas, emitiu uma luz azul. E acima de Sung Jin veio o imenso sopro de chamas de Conhal Gal. A luz ofuscante forçou seus olhos a se fechar quando ele foi pressionado contra a parede devido à pressão. Mas ele não sentiu nenhum calor. A imunidade ao fogo começou. Sung Jin começou a contar 5 segundos nessa posição. Lua espectral estava preocupada. Mestre! Mestre! Ela gritou para ele. Besgoro, que ficou calado todo esse tempo, também gritou urgentemente. O que você está fazendo, Kei? Se você morrer, também morrerei. Uma vez que 3 segundos se passaram. Sung Jin lamentou sua decisão. Quem se importa se morrerem 1 ou 2 caçadores? Eu não deveria ter posto minhas costas contra a parede. Se o sopro durasse mais de 2 segundos, então esse seria o fim de sua segunda vida. Mas uma vez que ele contou 4 segundos, ele não sentiu nenhuma pressão. Sung Jin abriu os olhos quando contou o último segundo. O geralmente arrogante Shao Gao olhava para ele com uma pitada de desespero. Ele estava tirando o ataque de sopro de antes. Quando Sung Jin usou o lamento mortal, o ataque quase não terminou dentro da imunidade de 5 segundos do Mago de Gelo. Ele sentiu o cheiro de alguma coisa queimando. Então ele olhou para o lado para ver o braço do dragão carbonizado. Ele havia sacrificado seu próprio corpo como uma última medida desesperada. Ele não iria lutar com a esquerda dele mais. Ele está acabado agora. Sung Jin saltou suavemente sobre o braço do dragão e correu para o corpo. O dragão se afastou para tentar fugir. Mas Sung Jin não o permitiu. Sung Jin que saltou do braço para o ombro. Batismo de sangue. Ele ativou a habilidade da Sangue Vingado e perfurou a ferida em forma de X no peito do dragão. Kaa! Shao Gao gritou. Mas esse não foi o fim. Sung Jin usou a Sangue Vingado como uma âncora e rapidamente cortou contra seu pescoço. Enquanto isso, os outros caçadores começaram a bater, perfurar e atirar no dragão de longe. Shao Gao soltou um grito de dor e lutou desesperadamente. Mas sem sucesso. Isso não pode. Shao Gao durou apenas mais alguns segundos antes de desmoronar, sangrando da primeira ferida que havia recebido. Sung Jin, que passou todas as suas forças para balançar e perfurar Shao Gao, caiu ao lado dele quando Shao Gao finalmente morreu. Ele ouviu o operador enquanto estava deitado no chão. Parabéns, boss! Dragão Vermelho Shao Gao foi derrotado. O anúncio não podia ser mais bem-vindo. Voou! Caim veio correndo até Sung Jin. Ele devia estar preocupado com o bem-estar do seu mestre. Ele lambeu o rosto de Sung Jin que estava coberto de sangue. Ao tornar-se babado, Sung Jin disse a Caim. Ah! Caim! Estou bem. Estou bem. Enquanto isso, os outros 9 caçadores vieram correndo em direção a Sung Jin também. Quando Sung Jin finalmente se sentou, os caçadores inclinaram-se para ele um por um e disseram: Foi absolutamente incrível. Mestre Caçador, nós sobrevivemos graças a você. Se é você, talvez. Não posso deixar de respeitá-lo. Sung Jin levantou-se e olhou para o frade.
Ele também estava com o rosto atordoado. Ele havia adivinhado que Sung Jin era forte. Mas Sung Jin tinha provado ser muito mais poderoso do que jamais imaginou. Sung Jin endireitou-se quando ele disse: Bom trabalho a todos. Vamos dar uma pausa antes de continuarmos. Dentro da caverna de Shaogal, os caçadores reabasteceram seu HP perdido e verificaram seus equipamentos. Ninguém sofreu danos significativos. Tudo graças à contribuição extraordinária de Sung Jin para a luta. Os caçadores trocaram palavras uns com os outros sobre a sangrenta batalha de Sung Jin com o dragão. Se não fosse pelo mestre caçador, nem todos nós estaríamos aqui agora. Máximo 8. 77. Os rumores eram verdadeiros. Ele poderia ter conseguido fazer todo esse caminho sozinho. Sung Jin sentiu-se envergonhado e ficou a uma distância dos outros, falando com Caim. Então, de onde vêm seus companheiros? Aquela floresta. Entendo. Bom trabalho. Graças a você tirar uma carga das nossas costas, foi mais fácil enfrentar o boss. Bom trabalho, Caim. Quando Sung Jin disse isso, ele caminhou até o cadáver mordido de um cão do inferno. Ele estava usando MP durante a luta e batismo de sangue também drenou parte do seu HP. Dedo de lixo. Sung Jin usou o dedo de lixo para reabastecer o MP. Feche as feridas e apague a dor. Curar. Ele usou seu próprio feitiço para se curar. A operadora deu um anúncio. HP está no valor máximo. Sung Jin perguntou além disso. Tempo gasto. O tempo gasto nessa raid é de 34 minutos e 48 segundos. Terminou mais cedo do que ele pensava. A luta contra o dragão vermelho foi uma coisa. Mas o bárbaro atuando como guia foi um dos principais fatores que contribuíram. Nunca dei muita importância. Mas mostra que não existe um título inútil. Graus. Mas ele ainda teve que se apressar. Esse capítulo era um labirinto. Ele não tinha como saber exatamente onde os outros estarão localizados quando se comprometerem a trollar. Ele pode ter que gastar até 20, 30 minutos por salto para procurar trolls. Eu devo me apressar. Sung Jin voltou rapidamente para onde os caçadores estavam reunidos. Se todos estiverem descansados. Assim que ele abriu a boca, os outros se viraram para olhar. Todos eram homens, mas pareciam atraídos por sua força irresistível. Foi um sentimento estranho. O imortal levantou-se e disse: Vamos procurar por mais monstros. Devemos procurar aumentar nossos pontos de contribuição o máximo que pudermos. Vamos fazer isso. Vamos. Sung Jin disse aos caçadores, que estavam se preparando para sair. Vocês sabem sobre as peças ocultas, certo? O que vocês acham de procurar por elas? Todos se olharam uns para os outros. Nenhuma pessoa perguntou. Peça oculta. O que é isso? Seria ótimo. Mas, se acharmos isso, ótimo. Se não, ó bem. O tesouro do dragão. Eu sinto que valeria a pena. E entre eles, o boss oculto não seria incrivelmente difícil. Alguém finalmente mencionou o boss oculto. Sung Jin disse para eles: Eu tenho o título de caçador de tesouros. Então vamos procurar as peças ocultas com isso como base. Claro. Vamos caçar ao longo do caminho.
Mas encontrar o tesouro é ainda melhor. Sobre o chefe oculto. Vamos pensar um pouco mais. Tarde. Todos concordaram com as palavras. Certo. As peças ocultas são sempre bem-vindas. Sung Jin, que parecia ter obtido a aprovação do grupo, falou com o cubo. Operadora. Me dê a estrela inominável. A operadora logo tirou um pingente em forma de estrela com um design de redemoinho. Sung Jin disse à estrela: renomear. Era a primeira vez que Sung Jin usou tal comando. A operadora perguntou: para qual título você gostaria de mudar? Caçador de tesouros. Você foi renomeado. Sung Jin olhou para ver seu título. Mas ele não precisava. Os outros 9 caçadores estavam olhando para seu título com a boca aberta. Espere. Você pode mudar de título no meio da raid. Que item incrível! Ninguém perguntou. Como você conseguiu isso? Todos simplesmente assumiram, ele é especial, e deixaram passar. Sung Jin reuniu os caçadores e disse: a habilidade do caçador de tesouros nos dá dicas sobre onde as peças ocultas estão localizadas. Eu usarei a habilidade em 1 segundo. Mas eu precisarei da sabedoria de todos aqui para me ajudarem. Seus olhos brilharam em suas palavras. Eles não conheciam os efeitos do título do mestre caçador. Mas entenderam por intuição que a habilidade do caçador de tesouros era extremamente boa. Por favor, escute a dica do meu cubo e me avisem se vocês acharem que entenderam a dica. Todos concordaram com as palavras. Sinto que me tornei professor ou algo assim. Sung Jin perguntou à operadora. Operadora. Vou usar a ativa do caçador de tesouros. Se houver uma peça oculta no mapa, me dê uma dica. A operadora deu um verso a seu pedido. Dragão vermelho da avareza. Shao Gao. E matou muitos. Nas centenas de anos de sua vida. Tirando seus tesouros. Acumulando-os em seu covil. E o caminho é vermelho. Um lugar que só ele poderia ir. Rolando sobre montes de tesouros para esfriar as suas asas aquecidas. É o seu mais amado passatempo. Sung Jin escutou com atenção. As partes importantes pareciam ser as seguintes. Caminho vermelho. Só ele poderia ir. Asas aquecidas. Caminho vermelho. Mas tudo aqui é preto ou vermelho. Somente ele poderia ir. Não poderíamos ir aonde esse dragão poderia ir. Asas aquecidas. Acho que essa é a chave. Sung Jin assentiu. Tudo bem. Entendo. Então vamos descobrir onde está o boss oculto. Eu não sei se podemos vencê-lo ou não. Mas devemos estar cientes de onde ele está localizado primeiro. Então saberemos como evitá-lo. Certo. Todos concordaram com sua sugestão. Sim. Boa ideia. Pelo menos não nos encontraremos com ele enquanto caminhamos. Ma. Sung Jin soltou uma tosse falsa e fez a segunda pergunta. Koug. Operadora. Onde está localizado o boss oculto? Ela que ouviu. Ela que veio. Ela soube da infelicidade da criança. E despertou de um longo sono para visitá-la. Esteja avisado que acima da prova da maldade reside também a ira dela. Do que diabos está falando? A expressão de todos pareceu dizer.
Sung Jin acariciou o queixo e depois perguntou mais uma vez. Ei, operadora. Você pode me dizer a dica novamente?